Existem dois padrões muito fortes nesse time do Vasco, do Fernando Diniz, que fazem o Vasco não conseguir vencer as partidas e pior, o Vasco perder muitos jogos e muitos pontos importantes no Campeonato Brasileiro. E eu vou te mostrar agora quais são esses dois padrões. O primeiro é um que já existe antes mesmo da chegada do técnico Fernando Diniz. O Globo Esporte fez ontem um levantamento de que o Vasco é o time que mais sofre gols de erros individuais dos seus atletas. Então, os jogadores do Vasco, eles mesmos falham, têm uma tendência ao erro, assim podemos dizer, e entregam gols para os adversários. E eu vou destacar agora alguns desses erros aqui para vocês. Primeira rodada já do Campeonato Brasileiro, um jogo até que o Vasco venceu do Santos, o técnico ainda era o Fábio Carille, mas o Vasco já inicia o jogo entregando um gol para o Santos, um erro de passe do Paulinho. Então o Vasco tem essa tendência muito forte ao erro. Você erra de uma forma crucial, principalmente nesse sistema defensivo, pega a sua defesa desprevenida e aí você acaba levando gol. E foi isso que aconteceu já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, erro do jogador Paulinho. Mais pra frente, o Vasco perdeu de 3-0 para o Corinthians, um jogo que o Vasco jogou ali com o time praticamente todo reserva, mas o João Vitor teve ali uma partida no qual ele fez um gol contra, que é sim um erro muito claro. Um desses gols do Corinthians foi um gol contra do João Vitor e o outro gol do Corinthians também, o gol do Memphis Depay. O João Vitor tem um erro crucial na jogada de marcação, fica indeciso, não sabe o que fazer, perde o tempo da bola, o Memphis Depay vai e faz o gol. Seguindo mais pra frente, novamente João Vitor contra o Ceará, um jogo no qual o Vasco perdeu por 2-1. Digamos que o Vasco poderia ter evitado pelo menos um gol do Ceará e ter feito um ponto nessa partida jogando fora de casa. E o erro foi novamente do João Vitor, que fez um corte de cabeça completamente equivocado, que foi praticamente uma pré-assistência para o gol do Ceará. Mais pra frente, Felipe Maestro já era o técnico interino do Vasco. Vasco e Palmeiras, jogo em Brasília, jogo muito equilibrado e o Vasco novamente tem um erro técnico individual de um de seus jogadores, no caso o Hugo Moura, e uma saída de bola que gera um gol para o Palmeiras e o Palmeiras vence esse jogo por 1-0. Então coloca aí que o Vasco poderia já ter pelo menos 2 pontos a mais agora no Campeonato Brasileiro, quem sabe até o desenrolar desse jogo se o jogador do Vasco não tivesse falhado nessas partidas, se eles não tivessem cometido essas falhas cruciais, esses erros técnicos, o Vasco não poderia até ter saído com os 3 pontos. Um pouquinho mais pra frente, Vasco versus Internacional. O Vasco estava vencendo o jogo por 1-0, o Verratti tem uma falha bizarra no qual ele acaba dando uma assistência para o jogador do Internacional, Carboneiro, marcar o gol para o Colorado. E aí o jogo ficou empatado em 1-1, o Vasco poderia ter feito 3 pontos nesse jogo, e aí você coloca mais 5 pontos na tabela para o time do Vasco, o Vasco já estaria ali no meio da tabela, podendo sonhar com coisas melhores no campeonato. Mais pra frente, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, agora tivemos 2 erros técnicos individuais de jogadores do Vasco que geraram gols para o Mirassol. Primeiro foi o erro do goleiro Daniel Fusato. O Léo Jardim estava suspenso por esse jogo, havia sido expulso no jogo contra o Internacional. Daniel Fusato tomou um frango daqueles que culminou no primeiro gol do Mirassol, o gol do Negueba. Mais pra frente, o Vasco leva o segundo gol do Mirassol e um erro técnico individual do zagueiro Maurício Lemos, que atravessa uma bola para o João Vitor em frente ali à área do Vasco. O jogador do Mirassol rouba a bola, mais pra frente sai o gol do Mirassol. E aí você coloca pelo menos, né, que dava para o Vasco ter empatado esse jogo contra o Mirassol, mas você tirando esses 2 gols do Mirassol, o Vasco teria ganhado esse jogo por 2-1. Coloca aí, vai, mais 6 pontos para o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco estaria em uma posição muito mais confortável agora na tabela. E se você pegar para analisar mais a fundo ainda o início do gol do Grêmio contra o Vasco em São Januário, que deu empate para o Grêmio, teve um erro técnico do Paulo Henrique saindo jogando, depois um erro técnico do João Vitor, que comete a falta que culmina no gol de empate do Grêmio. E agora eu vou falar sobre o segundo padrão. Já expliquei o primeiro padrão para vocês, que é a tendência do time do Vasco ao erro. Os próprios jogadores cedem muitas oportunidades para o adversário, decorrente de erros técnicos individuais deles mesmos. E o segundo padrão, que aconteceu desde a chegada do Fernando Diniz, é o Vasco ser um time propositivo. O Vasco marca bem pressão, gera oportunidades de gol, mas não consegue converter em gols. Nesse próprio jogo contra o Mirassol, teve o lance do Hugo Moura, que o Vasco não conseguiu converter o gol. Teve uma chance clara também do Verratti, que era para o Vasco ter virado
empatada a partida após fazer 2-2, que o Vasco não consegue converter em gol. No jogo contra o Internacional, no primeiro tempo, o Vasco teve pelo menos aí umas 2 grandes chances de gol com o Verratti, que ele não conseguiu converter em gols, e aí o Vasco poderia já no primeiro tempo ter resolvido o jogo contra o Internacional, ter feito um 2-3-0, não fez. No jogo contra o Grêmio, mais uma vez o Verratti perde um gol inacreditável, cara a cara com o goleiro Thiago Volpi, ele chuta a bola na trave, fora outras chances também perdidas pelo time do Vasco no decorrer dessa partida. E assim por diante, virou um padrão no Vasco jogar às vezes até melhor do que o adversário, ter mais posse de bola, ter mais finalizações, ter mais gols esperados, mais chances claras de gol, mas mesmo assim o Vasco não conseguir aproveitar essas oportunidades, e aí sim o Vasco é castigado com os erros técnicos individuais de seus jogadores lá no sistema defensivo, e o Vasco acaba não vencendo as partidas. O Vasco já chega aí nos últimos 23 jogos apenas 3 vitórias, e isso explica muito o que vem acontecendo no momento do Vasco. Eu havia me esquecido, mas também no jogo contra o Fluminense teve um erro técnico, né, individual ali do Verratti no gol do Fluminense. O jogo foi 2-1 Fluminense e o Vasco vencia o jogo naquele momento. O Verratti acaba fazendo um gol contra. Depois, mais pra frente, no finalzinho, o Fluminense vira com o gol do Guga. Então coloca aí que o Vasco poderia ter pelo menos fazendo os gols e parando de errar sozinho lá atrás. O Vasco poderia ter pelo menos aí mais uns 10 pontos no Campeonato Brasileiro, que colocaria agora o Vasco com uns 26 pontos na tabela. O Vasco estaria ali pensando em parte de cima do Campeonato Brasileiro, talvez sendo com a vaga em pré-Libertadores, em Libertadores da América, mas por conta desse padrão que eu expliquei para vocês do time do Vasco, desses 2 padrões, um que começou com o Fernando Diniz, que é o Vasco perder muitos gols, e o outro que já vem desde o início do campeonato, desde os tempos de Fábio Carille, da passagem do Felipe, que são os erros do Vasco lá atrás, cedendo gols para os adversários, o Vasco sozinho se complicando. E aí agora, qual é a solução para isso? A solução é você contratar jogadores melhores individualmente, jogadores que não tenham essa tendência ao erro. É o Vasco ir no mercado, contratar 2 bons zagueiros, contrata mais um centroavante para revezar com o Verratti lá na frente, e o Vasco ainda pode talvez trazer mais um ponta ali de lado de campo para revezar com o Ryan, com o Nuno, com o David, com esses jogadores de lado. E é isso, cara. Deixem a opinião de vocês aí embaixo, se vocês concordam comigo. Compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp. E é isso. É torcer pro Vasco começar a aproveitar melhor essas oportunidades de gol e parar com essa sangria de falhar individualmente lá atrás e ceder gols pros adversários. E ficando nessa, abração do Francisco, nós fui.